A redenção pelo sangue. Em Romanos 3, versículo 25, está escrito: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, se referindo a Jesus. O Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Primeiro, foi um sacrifício, isto é, a oferenda do seu sangue, da sua vida. 1 Coríntios 5, versículo 7. Segundo, foi vicária, isto é, ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Romanos 5, versículo 8. Terceiro, foi substituinte, isto é, Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. Romanos 6, versículo 23. Quarto, foi propiciatória, isto é, a morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita propiciação junto a ele em nosso favor. Pela propiciação do sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada e ele pôde manifestar com toda justiça a sua graça e amor na salvação. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como nossa propiciação. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Segundo aos Coríntios 5, 19, Romanos 5, versículo 8, versículos 3 e 32. Quinto, a morte de Cristo foi expiatória, isto é, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa a remir a culpa. Pela morte de Cristo foram anulados a culpa e o poder do pecado, que fazem separação entre o Deus e o crente. Sexto, foi também a morte de Cristo eficaz, isto é, a morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção quando esta é buscada pela fé. Sétimo, a morte de Cristo foi vitoriosa, isto é, na cruz. Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. Romanos 8, versículo 3. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora. Dando sua própria vida como resgate, ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão, isto é, o pecado, a morte e Satanás, e nos libertou para servirmos a Deus. Finalmente, todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidade somente para aqueles que, pela fé, aceitam Jesus Cristo e seu sacrifício redentor em lugar deles. Comentários extraídos da Bíblia de Estudo Pentecostal.